Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 4 de março, agora na Espanha, 20 horas e 21 minutos, no Brasil, 16 e 21 da tarde. Uma terça-feira insana, para dizer o mínimo. A BTC chegou a agulhar para 81.500. A ETH chegou a ficar abaixo de US$ 2.000. Gente, o mercado ele não é bonzinho. O mercado ele não, o mercado ele vai fazer de tudo para arrancar todo o patrimônio cripto dos senhores. Vocês precisam entender o que está acontecendo. O M2 americano voltou a se movimentar para cima. Vocês têm noção da inércia de um gráfico desse? Aquilo ali, o M2 global voltou a se expandir. Gente, no curtíssimo prazo pode até haver alguma volatilidade, mas no médio e longo prazo o Bitcoin vai performar de uma maneira tão insana que eu não consigo entender como não tem pessoas na rua correndo e gritando para se comprar BTC. Gente, vocês precisam raciocinar. Essa guerrinha aí do Scott Bessent com o Jerome Powell, com o Bessent dizendo que o Jerome Powell é um traidor, porque vocês lembram que um pouco antes das eleições nos Estados Unidos, o Jerome Powell, ou o board do Fed, derrubou a taxa básica de juros em 1% para tentar dar um gás na economia americana e eleger a Kamala Harris. Vocês lembram disso, né? Foi o corte jumbo. E logo depois, o Fed viu que o Donald Trump ganhou. O que eles fizeram? Botaram o pé no freio, resolveram não cortar mais porcaria nenhuma. E agora, na capa de todos os informativos de economia, de política, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, diz que ele e o Trump estão determinados a reduzir a taxa básica de juros. Já tem até um zum lá em Washington, dizendo que o Trump mandou dobrar as tarifas contra a China, em desfavor da China, só para pressionar a inflação e determinar um corte na próxima taxa básica de juros, que se acontecer, ele reverte a tarifa em desfavor da China. Para vocês verem a bizarrice. Gente, política é igual em todos os lugares. Políticos normalmente não valem o que comem. E não é diferente agora. O Donald Trump está fazendo uma confusão. E outra, quando o sujeito tem aquela máquina administrativa completamente bizarra na mão, que basicamente é uma máquina de gastança absolutamente bizarra, a ponto do Elon Musk já ter cortado em gastos públicos federais mais de US$ 1 bilhão dia. Eu vou repetir. O Elon Musk e o seu departamento de eficiência governamental já cortou em gastos públicos federais norte-americanos mais de US$ 1 bilhão dia. E ele quer aumentar esse corte para 4 bi por dia até 2026. Vocês têm ideia da situação que o executivo federal norte-americano está colocando o Fed? Aí, quando um secretário do Tesouro basicamente ameaça um órgão autônomo, porque, para quem não sabe, o Federal Reserve ele tem os mandatos da diretoria não coincidentes com os mandatos presidenciais, porque é um órgão autônomo, goza de uma independência e de garantias próprias de um tribunal federal norte-americano. Então teria que ser um órgão supostamente imune a influências políticas. Mas quando você tem um doido ao quadrado, que é o Elon Musk, agora saiu uma notinha na Bloomberg dizendo que o Elon Musk está determinado a demitir 28 mil funcionários do Fed, mas que isso pode ser revisto a qualquer momento. Ou seja, gente, o Scott Bessent está ameaçando o Fed, o Elon Musk está ameaçando demitir 28 mil funcionários do Fed. Eles agora vão ter que justificar por que eles não são melhores que uma simples interface de AI. Gente,
Eu vou tentar ser o mais didático aqui para os senhores. O mercado está tentando tomar cada altcoin de altíssima octanagem das vossas carteiras. Vocês precisam entender que a visão que o Trump tem do Jerome Powell é de um traidor que cortou em um ponto percentual a taxa básica de juros há poucas semanas da eleição, só para tentar eleger a Kamala Harris, e assim que o Trump foi eleito, ele parou de cortar. O Trump, gente, ele não é diferente do Trump. Esse Trump 2 não é diferente do Trump 1. O Trump é o rei da dívida. Vocês podem ter certeza que até o final do mandato do Donald Trump, o endividamento público federal norte-americano vai estar acima de 40 trilhões, se não tiver mais de 50 trilhões. Vocês precisam entender que a única saída dos grandes players de Wall Street é o Bitcoin. Vejam o que está acontecendo com as ações. O Nasdaq já iniciou um colapso. Em condições normais de temperatura e pressão, a BTC facilmente já estaria abaixo de 70 mil dólares. E olha a BTC, ela perdeu a correlação com a Nasdaq, está indo para 88 mil de novo. Vocês precisam entender a grandiosidade da oportunidade que está se abrindo para os senhores. Talvez a gente ainda suporte alguma volatilidade no curto prazo, mas vocês podem ter certeza que no médio, quando eu falo médio prazo é 2 meses e meio, 3, e longo prazo para o mundo cripto é no máximo 5, 6 meses. Um mês no mundo cripto equivale a 10 anos no mundo real, no mundo normal. O que eu quero dizer para os senhores é que nós estamos em vias de presenciar uma explosão em termos de valorização para o Bitcoin. Não há saída. Na verdade, a única saída de emergência para os grandes players de Wall Street é o mundo cripto. Essa guerra tarifária que o Trump está promovendo está inviabilizando mais de 90% daquelas corporações de capital aberto na Nasdaq e no índice Dow Jones, no S&P 500. Eu vou repetir, essa guerra maluca tarifária do Trump está inviabilizando basicamente boa parte daquelas corporações de capital aberto, porque o Trump está dando um reset. Ele está criando uma guerra comercial global que tá colocando sob revisão a viabilidade de 90% daqueles negócios. O mercado está em vias de descobrir que o Bitcoin ele não é só uma alternativa, ele é a saída de emergência. Vocês estão entendendo a diferença entre alternativa e única saída de emergência? Alternativa é quando algo é alternativo, ou seja, eu vou para o ouro, vou aportar um pouco no ouro, porque aquilo ali é uma alternativa segura. Não. O mundo cripto e o Bitcoin será precificado pelo mercado em muito pouco tempo como a única saída de emergência. Eu vou repetir. Na próxima reunião do Fed, diante dessa bizarrice que está acontecendo na política norte-americana, ameaça de Scott Bessent, ameaça de Elon Musk, ameaça de vingança pelo próprio Donald Trump, que nunca vai engolir aquele corte de 1 ponto percentual na taxa básica de juros que o Fed fez para tentar eleger a Kamala Harris. Isso está atravessado na garganta do Donald Trump. Vocês podem ter certeza que na próxima reunião do Fed eles vão anunciar um corte na taxa básica de juros. E vocês podem se preparar para a maior rodada de impressão de dinheiro fiat na história. Eu já vou falar dos fatos. Não é só com os Estados Unidos que toda essa bizarrice está acontecendo. Não ousem estar desembarcados do Bitcoin. Agora que a BTC está voltando a estressar a VWAP mensal, ela pode até formar um pullback, mas o nosso target mais imediato é algo entre 92 e 93 mil dólares. Não aguardem a BTC voltar para VWAP anual em 100 mil dólares para aportar nas melhores altcoins. Algumas voltaram a explodir. Eu insisto com os senhores.
Se vocês querem multiplicar o próprio patrimônio por 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes ou mais, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 categorias de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada categoria eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo. Vai ser uma insanidade. Não haverá uma janela temporal segura para o embarque. Vocês que estão desembarcados vão voltar de forma atabalhoada pagando $300 por uma Solana. Vocês viram do que o mundo cripto é capaz. A gente acorda com uma XRP subindo 50%, 60% e é pauleira e pau torando para cima. Na seara fática, uma força-tarefa da SEC, a CVM norte-americana, vai realizar uma mesa redonda ao vivo. Uma mesa redonda que vai ser transmitida ao vivo a partir do dia 21 de março, ouvindo diversos setores da indústria criptográfica, e eles vão considerar todas as ideias e ponderações que ficarem definidas nessa mesa redonda para regulamentar a criptografia e criar as balizas mestras para um marco legal, infralegal, né? Porque o marco legal criptográfico vai vir do Congresso americano. Mas enquanto o Congresso não aprova o marco legal criptográfico norte-americano, essa regulamentação já vai ser emitida pela SEC. É uma mudança de paradigma sísmica. E na esteira desse approach crypto-friendly da SEC, a CVM norte-americana, a Aave agora está propondo distribuição de lucros e compartilhamento de lucros via programa de recompra. Gente, o preço da Aave explodiu. A Aave agora está subindo quase 20%, porque eles vão basicamente recomprar a Aave com o lucro da operação, das pools de lending and borrow, principalmente, que é um lucro absolutamente bizarro. É uma das DeFis que mais arrecada em taxas no mundo das DeFis. E agora, com esse approach crypto-friendly, provavelmente a SEC vai autorizar a distribuição de dividendos por tokens criptográficos. O que isso significa? Isso é uma... Gente, vocês precisam ficar de olho nos tokens nativos de DeFi. Por que isso é uma mudança sísmica? Porque na gestão do Gary Gensler, se um token distribuísse dividendos, imediatamente era considerado um security. O Gary Gensler, se isso acontecesse na gestão do Gary Gensler, imediatamente ele propunha uma ação civil, uma investigação criminal. Era o padrão fiscalizatório e regulatório da SEC na gestão Gary Gensler democrata. Agora a SEC vai regulamentar a distribuição de dividendos por tokens criptográficos. Gente, se a gente olhar a arrecadação vamos pegar lá os 5 maiores protocolos criptográficos de finanças descentralizados. Vamos lá no overview. Se a gente pegar Lido Finance, a Aave, na rede Tron tem a Just Lend, que é outra máquina de fazer dinheiro. A própria Pump Fund, Memecoin, é outra, arrecada mais de 5 milhões de dólares por dia facilmente em taxas. Gente, esses tokens nativos dessas DeFis, facilmente, eu digo facilmente, eles vão galgar market caps de dezenas, se não centenas de bilhões de dólares. Vocês precisam ficar atentos aos tokens nativos de DeFi, principalmente aquelas que arrecadam muito em taxas. E a Binance avisou que vai deslistar a Tether no âmbito da zona do euro se não houver a conformidade com o market em crypto assets. Basicamente, a zona do euro está deixando a Tether, a emissora da maior stablecoin do mundo, que é a Tether, sem saída, porque o market em crypto assets da União Europeia exige a possibilidade de freeze em qualquer public address. Isso a Tether não faz em todas as redes, principalmente na rede ETH. Então, basicamente, o SDTs rodando como token ERC20
na rede Ethereum ainda não são totalmente passíveis de freeze. Na rede Tron, o Justin Sun anunciou um programa piloto que permite agora o freeze de USDT, de dólar Tether na rede Tron, rodando como token TRC20. Agora, na rede BEP20, na rede, na ERC20 nativa da ETH, nos roll-ups, ainda a coisa está fora de controle. Se a Tether não se adequar, a Binance vai deslistar a USDT da sua operação no âmbito da zona do euro. É bizarro isso. Eu confesso que uso bastante a Tether, tanto on-chain, principalmente para operações de lending e borrow, na Camino e na Aave, e quanto em Cephas. Só que agora eu vou trocar pela USDC. E tem outras stablecoins também muito boas, a PYUSD, por exemplo, mas é uma pena que a Tether esteja criando tanto embaraço para cumprir as regras de compliance da zona do euro, do Marketing em Crypto Assets. Na seara geopolítica e finanças internacionais, aquilo que eu estava falando, o Scott Bessent diz que está determinado a reduzir a taxa básica de juros com ou sem apoio do Fed, ou seja, eles vão botar o Jeremy Powell na parede. E o Zelensky, vendo que não vai sair imediatamente nenhum centavo da zona do euro, da União Europeia, da OTAN Europeia, agora mudou o discurso da água para o vinho, disse que está pronto para falar de paz na tentativa de apaziguar os ânimos com Donald Trump. O Trump já avisou que não mais vai apoiar militarmente a Ucrânia a partir de hoje, né? E o Elon Musk vai desligar o sinal dos satélites. O Zelensky, se ele não fizer nada, ele vai vaporizar o seu povo, porque basicamente, sem dinheiro, diante de uma potência nuclear e espacial como a Rússia, sem satélite, basicamente os drones ucranianos vão ficar girando em círculo. E a Alemanha afirmou hoje, por meio do seu futuro chanceler Friedrich Merz, que vai criar um fundo militar de defesa de infraestrutura de €500 bilhão. Gente, isso só pode ser piada, né? Sinceramente, gente, como que a Europa agora vai criar fundos de €500 bilhão aqui, 150 bilhões de euros lá pela Holanda? Gente, vocês acham mesmo que a Europa... Primeiro, antes de analisar a situação da Europa, que é, no mínimo, digna de pena ou lamentável em termos de defesa, porque a verdade é que eles terceirizaram a sua defesa em favor dos Estados Unidos desde o Plano Marshall. Estou falando a coisa de 60, 70 anos atrás. Porque o americano, desde o Plano Marshall, bancava a defesa da Europa. Assim que acabou a Segunda Guerra, o americano, quando a Alemanha, antes da Alemanha unificada, a Alemanha Ocidental, tentou recriar as suas forças armadas, a primeira coisa que o americano falou: não, vocês não precisam ter uma armada muito eficiente, porque a segurança de vocês é minha. O americano até ontem falava isso pro alemão, falava isso pro italiano, até ontem. E hoje, em 2025, basicamente o Donald Trump ganhou um novo amigo de infância, que é o Putin, e os dois já estão conversando em suspender todas as sanções, reincluir a Rússia no sistema SWIFT de pagamentos, e a Europa está se sentindo ameaçadinha, amanheceu com um biquinho e quer refazer a sua armada. Agora, eu pergunto para os senhores, o americano até ontem pagava a conta da defesa europeia. Quando você paga a conta, você pode escolher o restaurante, correto? Você está pagando a conta. Então, o americano, enquanto ele bancava a defesa da Europa Ocidental, fiquem tranquilos, tá aqui, eu tô te defendendo. Então, o americano tem base na Polônia, tem base na Alemanha. Para quem não sabe, o americano tem uma base aqui a 70 quilômetros da minha casa, na Espanha, em Cádiz.
Vocês podem botar no Google. É o único porto fora do território americano que recebe esses submarinos nucleares da classe Ohio. É aqui em Cádiz. Se a gente colocar o Google Earth ali na região de Cádiz, que não é uma basezinha. O General Franco, quando entregou essa base para os americanos, foi em troca da reconstrução da infraestrutura da Espanha, que estava muito atrasada em relação ao desenvolvimento e infraestrutura do resto da Europa. Não é uma basezinha. Vai ali quase do sul de Portugal até quase Gibraltar. Pode botar no Google, Cádiz não dá nem para ver direito quando o Google Earth vai se aproximando daquela região, que é basicamente uma região, é um território americano dentro da Espanha. A base naval de Cádiz, administrada pelos Estados Unidos da América, que o Franco entregou para os americanos. Agora eu pergunto para os senhores, vocês acham que o americano está preparado para que uma Polônia tenha o artefato nuclear? A Alemanha agora anunciando $500 bilhão para um fundo de defesa. Vocês acham que os americanos estão preparados para que uma Alemanha tenha o artefato nuclear? Vocês acham que com aquela meia dúzia de ogivas nucleares da França, que deve ter até teia de aranha naquela encrenca, vocês acham que o americano está preparado para uma renovação do arsenal nuclear francês? É óbvio que não. Muito menos do arsenal britânico. Gente, vocês precisam entender o seguinte, o mundo está sendo resetado. A impressão de dinheiro por estados soberanos vai atingir um nível que tão bizarro, mas tão bizarro, que vocês só vão ter... O mundo será dividido em duas classes de pessoas. Aqueles que vão ficar confiando em divisas fiat soberanas, como o euro, BRL ou dólar, e serão escravos como nunca pensaram nos seus piores pesadelos, e aqueles que estarão expostos ao Bitcoin e às melhores altcoins e serão livres como nunca sonharam nos seus sonhos de verão mais férteis. O mundo está prestes a ver esses dois segmentos de seres humanos. Quem continuar fora do Bitcoin, quem continuar fora do mundo cripto, a BTC e a criptografia não é mais uma alternativa. Eu vou repetir, a BTC e a criptografia, ela é a única saída de emergência. O mundo está sendo resetado. Todos os países da zona do euro devem mais de 100% do PIB. A Itália deve 120% do PIB. A Espanha deve estar devendo 100% do PIB. Se não tiver 100, está muito próximo disso. Enfim, a Alemanha, que estava ajeitadinha, está toda estrupiada já. Basicamente, ou vocês conseguem enxergar com olhos de ver o que está acontecendo, ou vocês serão catapultados desse mercado. Gente, eu insisto com os senhores, o que vem por aí não é brincadeira. A expansão do M2, quando ela engrena uma quinta, isso ostenta uma inércia movimentacional sem freio. O M2 global está indo para mais de 100 trilhões, vai facilmente ir para 150 tri. E se vocês não entenderem que essa é a principal força motora de expansão do market cap do Bitcoin, vocês serão alijados desse mercado. Eu insisto com os senhoritos. Agora a BTC está avançando para cima da VWAP mensal, então ela só vai parar agora na VWAP anual. Não esperem a BTC romper $100 mil para vocês aportarem nas melhores altcoins. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.